Olha o Hope Hour chegando. Obrigado porque você tá aí para acompanhar mais um episódio desse podcast que tem conversas que às vezes são muito profundas, às vezes muito engraçadas, às vezes profundas e engraçadas. Eu não sei porquê, mas eu sinto que é o que vai acontecer hoje aqui. Já quero mostrar essa mesa. Vou começar falando de quem já esteve aqui muitas vezes, Pastor Robson Aleixo, de volta. E como você diz, hoje sentado na Blue Chair aqui. Não, hoje eu já posso dizer que já fiz alguma coisa importante Oh, nessa vida. acho que já E fez eu me mais. sentei na Blue Chair por um tempo ainda, né? Isso Hoje aqui ele é muito legal. apresentador aqui nesse podcast, Não, né? não, aí não, é muito, né? É sim, é Muito. sim. Eu sou um co-host. Isso, tá fino, tá É a americanizado. palavra da semana. É a palavra da semana, o word of the day. Mas a verdade é que eu fico mó feliz quando venho pra cá. Você devia me chamar mais vezes. Muito bom, Robson, muito bom. Tô me esforçando. Tá, não, você não precisa nem se esforçar, já sai naturalmente, a gente sabe disso. Tá incrível. E a Patrícia Romania. Alegria, Wagner. Quantas vezes falamos, Pati, você tem que vir, eu tenho mesmo. Sim, muitas mensagens e não dava certo. Mas agora deu. Graças a Deus. Tô Seja muito feliz mais de estar que aqui com bem-vinda. vocês. Que bom. Muito obrigada. Que bom. É uma honra estar aqui com você. A honra é minha, com É legal. certeza. Eu falo assim, dispensando qualquer tipo de apresentação, né? Se esse vídeo chegou aí de repente no seu YouTube, você não tá tão acostumado, né, com esse público aqui, ó, da Rede Novo Tempo de Comunicação, o pastor Robson Aleixo, aí várias coisas, mas ele apresenta o programa Fé para Hoje e o programa Entre Família. Exatamente. E de vez em quando faz uma ponta aqui no Hope Hour como co-host. É, corro. Sim, aqui eu acrescento no orçamento. É isso aí, vai fazendo um frila. Eu faço um freela aqui. E a Patrícia Romania é cantora, tem um ministério muito bonito e de muitos anos também já, né, Patrícia? Sim. Primeiro álbum lançado aqui com a gravadora Novo Tempo, final de 2017, Uau, é, né? 2017 já, nossa. Sim. E a Patrícia, nós vamos falar disso, Patrícia, né, já nasceu cantando. Sim. Primeiro álbum gospel, né, lançado. É, em primeiro 2017. álbum gospel. Então nós estamos falando de 8 anos só de Gosto. álbum lançado de aqui no Novo adoração Tempo. a Deus, sim. Uau, uau. E tem inclusive um envolvimento nessa tua história de encontro com Deus com a própria Novo Tempo, né? Isso mesmo. A gente já pode falar? Ah, Já vamos pode comer- abrir? Vamos começar, vamos abrir essa caixa. Já podemos entrar nessa Já pauta? podemos entrar nessa pauta. Porque assim, música sempre foi uma coisa muito forte pra você, Sim. né? Cantou com gente muito famosa. Fala um pouco disso também, de gente que você cantou, de lugares que você acabou indo Sim, antes né? desse momento gospel. E aí, como é que a Novo Tempo, de fato, Entrou chega? na minha vida, né? Eu canto desde da minha infância mesmo, desde a minha primeira infância, a música presente, porque sempre comento com as pessoas que eu tenho um pai que toca violão, Uhum. que compõe, né? Não trabalha com música profissionalmente, mas a música presente na vida dele, né? Sempre me apresentando a música, né? Eu cresci num lar católico, nós éramos praticantes, mas o costume católico cristão a gente tem as coisas de Cristo, tem as coisas religiosas, porém também há muito o consumo da música secular, né? Da música popular brasileira, isso é muito comum. Então, apesar de um lar católico e a gente louvava a Deus nas igrejas, né, nas missas e tudo mais, a música estar presente na minha vida também desde a minha infância dessa forma religiosa, né, dessa forma cristã, mas eu também cantava música popular brasileira, estudava as canções, né? E ali começou essa carreira, né, essa questão da música na minha vida. Eu gravo um CD aos 7 anos de idade, vou para estúdio com 7 anos, já tenho essa experiência profissional gravando. E vai acontecendo, né? Tem uma música da Gal Costa, né, que fala: "E assim crescendo, vi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado". E assim foi na minha vida mesmo. As pessoas foram chamando: "Ah, tem aquela menina, ela canta". E chama a menina, e fui fazendo festas infantis, comecei a fazer apresentações mesmo. E aí então, mais velha, né, quando eu completo 18 anos, aí eu me mudo para Bahia. Na verdade, não me mudo, mas vou até lá para ficar um tempo ali, porque a gente conseguiu contato com o pessoal da Cláudia Leite, com o pessoal que trabalhava ali com Babado Novo. Então, a gente começa assim uma questão profissional mesmo, né, um álbum entre músicas, misturando, né, músicas autorais, músicas do Luciano Pinto, que é um produtor
da Cláudia Leite até hoje, então gravei músicas dele. Ali começa, então, meu álbum profissional no Brasil. E aí os convites continuam acontecendo, porque as pessoas vão vendo o teu nome, vão vendo o trabalho. E aí cantei no DVD do Raça Negra, que foi também uma janela, algo grande, assim, que me apresentou até para empresários americanos. E esses empresários americanos me viram no projeto do Luiz Carlos, né, do Raça Negra. Esse projeto que eu cantei com eles. E aí, então, começa, então, uma jornada internacional na minha vida, né, na carreira secular. E aí eu vou para Nova York, me mudo para lá, gravo com os maiores produtores da época, que trabalham com Beyoncé, Bruno Mars, Shakira, era essa galera que estava dentro do estúdio. E eu também lá, né, a menina do interior de São Paulo, lá também com essa galera cantando e produzindo. E esse álbum foi lançado no mercado japonês, em primeiro lugar, né? Primeira mão. Esse projeto era um projeto de Brazilian Jazz, que é a nossa bossa nova, nosso MPB. Lançamos em Tóquio, na Pony Canyon, e ficou, assim, entre os álbuns mais vendidos do ano. Foi uma surpresa. Isso é uma coisa que às vezes é meio surpreendente, até para o público brasileiro entender, mas não é uma coisa tão incomum, né? O mercado japonês consome muito material brasileiro. A gente tem a Ana Karan também, né? Sim. A Ana Karan é um sucesso no Japão. Eles gostam muito, respeitam muito a nossa música, né? Essa cultura musical brasileira, da bossa, do MPB, respeitam muito mesmo. E o projeto era em português para o público japonês, não para o público, assim, uma comunidade brasileira, né? Não, como nós temos. Mercado amplo. E ele ficou entre os mais vendidos do ano, assim, foi uma surpresa para nós, né? Porque primeiro projeto, e ali fiz turnê, né, nas casas de jazz de Tóquio. E aí eu retorno para o Brasil, depois de cumprir toda essa questão, né? Resumindo, assim, né? Tô resumindo para vocês essa carreira musical secular, né? Quando eu volto para o Brasil, começa uma questão diferente no meu coração, que hoje eu consigo discernir, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele começou a falar com você. Começou a falar comigo. E começou a me incomodar, né? O projeto, as coisas que eu estava fazendo na minha vida profissional, me incomodar no sentido assim, como eu comecei bem menina, bem criancinha mesmo, eu fiz muitas coisas, né? Estudei canto clássico, música erudita também, né? Com o pessoal que lecionava música na USP, em Ribeirão Preto. Então foram tantas coisas, tantos projetos desde criança no estúdio. Mas aí eu me dei conta que não era nenhum projeto assim meu, da Patrícia, né? Que eu pego e falo, não, esse projeto aqui eu quero cantar esse estilo, esse repertório eu que vou escolher, eu que vou compor, algo que viesse do meu coração. Então, como eu comecei bem de criança, é natural que tudo que eu fui fazendo, um convido, outro convido, meu pai direciona, o empresário direciona, eu comecei a ficar incomodada. E aí eu comecei a buscar Deus de uma forma mais intensa. Eu ia às missas, assim, não só aos domingos, mas eu ia às missas de quarta, de terça, de sábado. Tinha alguma coisa ali na comunidade, né, na igreja católica perto da minha casa, e eu estava lá. Grupo de oração. Então, comecei a buscar a Deus de uma forma mais intensa também, né, nessa fase de dúvida, de conflito, né? O que eu vou fazer? Continuo com esses gringos ou não? Estava nesse conflito, né? Vou embora definitivamente do Brasil ou não? E eu até conversei ontem, a caminho, né, para cá, vindo para cá, para Jacareí, com o Stefano, que foi um querido, né? Foi me o motorista buscar. que foi te buscar. Isso. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Stefano, porque... Sim, merece. Patrícia, vários convidados, Fala não dele. é, produção? Tá vendo como ele é querido? Falam do Stefano Ele, aqui, a Laura, Stefano. a esposa dele, ó, um beijo pra vocês. Muito obrigado. Sabe que o Sim. Stefano é pai do André Leite, né? Sim, ele me falou. Assim. Ele faz o podcast antes. Cara, ele prepara o convidado. O convidado chega aqui amando já o podcast. E você já é de casa. Amando toda a experiência, né? Você já é de casa, mas tem gente que nunca veio na Novo Tempo, chega aqui e senta, olha, o Stefano me trouxe, foi uma Que conversa tão lindo. boa, que legal. Você viu que legal? Mas, Stefano, um abraço e te interrompi só pra mandar um abraço aqui pro Stefano, que ele realmente é merece. especial. Muito especial mesmo. E uma coisa que eu tava falando com o Stefano, a caminho aqui de Jacareí, né, da Novo Tempo, é que eu entendo hoje que naquele momento, olha que coisa interessante, né, montando o quebra-cabeça. Ou Deus me ganhava, ou poderia definitivamente assim me perder. Eu digo assim, é até forte, intenso isso, mas é uma realidade. Por quê? Porque naquele momento, se eu não tivesse sentido esse incômodo, se eu não tivesse buscado a Deus e ficado assim, e pensado,
será que eu vou? Será que eu não vou? E eu mergulhasse nesse universo internacional, que é onde eu estava inserida, poderia ser realmente uma porta, assim, para perder de vez mesmo, né? Deixa eu buscar uma Lógico que ajuda pastoral aqui nesse sim. sentido, porque assim, você tocou nesse ponto e é uma coisa que, enquanto você estava falando, me veio na cabeça assim, nossa, mas nesse momento, né, nova, você tinha quantos anos aí nesse 20 e poucos anos. super nova, então canta desde cedo, Sim. essa coisa do holofote, do palco, do internacional, da Cláudia Leite, do Exalta Samba? É Raça Negra. Raça Foi Negra, com quem? eu não sou muito bom desse gênero musical. E todo esse negócio, uma experiência internacional, caminhos se abrindo. É É. uma coisa que você poderia ter, de fato, se encantado muito com isso e É, buscado sem fôlego para outra coisa. é isso que eu Mas quero ouviu. dizer com perder. É. É no sentido de, lógico, sempre vai. Deus, ele é perfeito, maravilhoso, Aham. poderoso. Ele pode, em qualquer momento, encontrar quem ele quiser encontrar, né? Usar uma pessoa, uma porta, uma situação. Mas o que eu quero dizer com perder é isso, né? Ou ganhava o meu coração naquele momento, ou eu me encantaria tanto com outro universo, daria tão certo, porque as coisas estavam dando certo. Não era algo assim, deixa eu buscar Deus porque tá dando Eu errado. tô frustrada aqui com Essa era isso. exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Aham. Porque uma história comum desse mundo, É o a na mundo do dor, né? sucesso, é que as pessoas elas se frustram primeiro, muitas vezes, Uhum. com o mundo onde elas estão. Daí elas estão lá no fundo do poço e do fundo do poço Jesus tira. Você está dizendo uma história diferente, de que houve um incômodo quando as coisas não estavam dando errado. As coisas estavam dando certo. Elas estavam dando certo, você poderia não estar no topo, mas estava subindo e tinha muita coisa Falando. para baixo, né? Muita coisa para acontecer. E isso é uma coisa, é um ponto muito interessante da história, né? Porque você pode falar assim, esse já é um ponto de virada, Uhum. ou seja, é um ponto de virada e não está no fundo do poço. Uhum. Aliás, não há uma consciência de fundo de poço. Sim, exatamente. As coisas estavam acontecendo, os convites estavam ali, contratos sobre a mesa, né? Tipo, tudo para acontecer, para continuar escalando e avançar cada vez mais, né? E então, esses americanos querendo que a gente continuasse no contrato, que firmasse, então estava tendo essa proposta para que eu me mudasse definitivamente, né, do Brasil, para que mergulhasse de cabeça. E então a estratégia toda que a gente fez em Tóquio, a gente faria essa estratégia na Europa e depois nós faremos a estratégia na América do Norte, né? Então a gente estava vindo e estava subindo, né? Uma Tava carreira, dando certo, uma carreira internacional se estruturando, se assim. estruturando, trabalhando com uma equipe renomada no mercado internacional, né? Não só nacional. E esse incômodo aconteceu. E Jesus, né? O Espírito Santo começou a bater a porta, me separando ali já para ele, né? Como que ele é maravilhoso, né? Como Deus nos ama, assim, imensamente. E aí, então, quando eu começo a começar a frequentar essas missas e tudo mais, numa madrugada eu fiz uma oração. O que é diferente, porque o católico geralmente faz rezas, né? Uhum. A gente faz a reza do Pai Nosso, né? Os católicos fazem a reza, outras rezas que aprendem, né, dentro da igreja. E naquela madrugada eu fiz uma oração, né? Era madrugada, assim, eu incomodada, não conseguia dormir, era mais ou menos 1h da manhã, e ali eu falo com Deus. E eu pergunto para ele, Deus, o que significa tudo isso que eu tô sentindo? O que eu tenho que fazer? Eu firmo esse contrato, eu vou embora do Brasil, eu fico aqui, eu tô incomodada, eu sinto que eu não tenho que continuar mais esse projeto, eu quero um projeto do meu coração, me mostra o que é ser, o que não é, coisas que assim não fazia nem sentido de eu estar falando com Deus. Tipo, como assim me mostra o que é ser, o que não é? Sendo que a gente não tem essa consciência do que é de Deus, do que não é de Deus, né? Uhum. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é do Senhor. Ah, se faz bem, tá tudo bem. A gente não tem essa Uhum. consciência. E eu fiz essa pergunta, me mostra o que é seu e o que não é, né, na minha vida. E nesta madrugada, trocando os canais de televisão, aí eu vou para a televisão. Na mesma madrugada? Na mesma madrugada, na mesma. Não houve um tempo depois. Então, depois que eu fiz essa oração, na mesma madrugada eu fui para a televisão, então, para me acalmar, buscar alguma coisa para que eu conseguisse dormir, para que essa aflição passasse do meu coração. Aí, trocando os canais, eu conheci a Novo Tempo. Na mesma madrugada, depois dessa Uau. oração. Nunca tinha assistido a Novo Tempo antes. Nunca. Na madrugada. Na madrugada. E o que é engraçado, assim, como que Deus é maravilhoso, porque era o mesmo quarto, o mesmo controle, a mesma televisão, o mesmo tudo. O canal da Novo Tempo sempre esteve ali,
como que existe o tempo certo, né? Para o teu coração também estar preparado para receber o que Deus quer entregar, né? É Sim. muito curioso isso. E é muito legal a gente pensar, porque nós não temos consciência da nossa própria resistência. Uhum. Deus não fica agendando um momento para querer que você seja dele. Ele quer você o tempo todo. Mas é uma coisa interessante nessa história, porque você poderia ter dito não ali, por Uhum. próprio incômodo. Poderia ter resistido. Porque Deus não veio e matou sua consciência e puxou, você vem agora. Ele te convidou. Muitas das pessoas que elas vão vir depois, elas vêm quebradas. Ou seja, você não precisa vir quebrado. Se você falou sim na hora que ele te chamou. É. Ou seja, Deus não tem prazer em buscar as pessoas pela dor. É que muitas vezes a dor é a única opção que a gente deixa. Uhum. Porque quando tá dando tudo certo, a gente continua A gente naquele ensurdece, caminho. porque ele chamou também. É que muitas vezes Deus sussurra pra gente. Parece um sussurro nas nossas alegrias. Ele fala nas nossas tristezas e grita nas nossas angústias. Mas ele continua falando do mesmo jeito. É o meu ouvido que vai agora. Eu deixei ele como uma última opção. Aí, Uhum. mas, por exemplo, essa história poderia ser diferente se você tivesse falado, não quero. E aí vem quebrado. Vem arruinado, depois vem cheio de machucados e traumas, mas você não precisa vir. Se você escutar Jesus no espirro, você não precisa escutar numa UTI. Que lindo. É. Ó, eu quero saber, porque nesse ponto da história ainda existe esse incômodo. Sim. Você fez uma oração, a gente não tem dúvidas de que você ter encontrado a Novo Tempo é o começo de uma resposta de Deus para essa oração. E eu falo que é o começo de um novo tempo realmente para minha vida. Exato. Não, é Fantástico. muito real. Não era. Eu tava ali naquela, né, inocência ou inconsciência, achando que era apenas um problema de carreira. Né? Aham. O que cantar, o que não cantar. Se era um projeto de um estilo assim ou assado musical, achando que era apenas essa A questão era essa. Era uma questão assim, nossa, que conflito. Será que eu trabalho com eles ou não, né? Fico no Brasil. Mas era um novo tempo que o Senhor tinha para minha vida. Aí, Não era uma questão apenas, né, musical. eu quero saber, assim, qual foi o primeiro impacto? O que você viu quando você ligou a Então. televisão? Calma. Ai, calma. Calma que eu tenho que fazer um merchan. Vamos segurar essa audiência, Fique conosco. Fique conosco, porque vamos saber tudo aí de Patrícia Romania. Mas olha, é até engraçado falar merchan, porque muitas vezes quando a gente vai consumir isso, né, num programa de televisão normal, a gente está vendendo um produto. E esse não é o caso. A Novo Tempo tem essa estrutura onde a gente prepara esses vários estudos da Bíblia num formato que é uma revista, é a Revista Esperança. E a gente tem vários fascículos dessa revista que vai ter um conteúdo dos mais diferentes assuntos realmente dentro de um contexto bíblico. Essa aqui, ó, chama Céu ou Inferno. É um lançamento e fala sobre salvação. Essa é a grande questão. Fala sobre a doutrina da salvação. Como é que você faz para pedir essa revista? Porque realmente é um pedido onde você não vai pagar nada, nem pela revista, você não vai pagar pelo envio até a sua casa e não tem pegadinha nenhuma, não tem nada. É um presente de fato da Novo Tempo. Nós temos os Anjos da Esperança que já patrocinaram que esse conteúdo possa chegar aí na sua casa e você possa aprender mais sobre a palavra de Deus, o que é salvação, que você tanto ouve falar, essa revista vai te apresentar. Inclusive foi escrita pelo pastor Vinícius, que você conhece do programa Lições da Bíblia, você que acompanha aí a TV Novo Tempo. Então são 10 capítulos, são 10 fascículos desse estudo bíblico que vão falar sobre salvação. O site é novotempo.com/escola bíblica. Você faz o seu pedido lá, no site tem as várias edições da Revista Esperança, então para você conseguir essa, Céu ou Inferno, você procura a capinha ali. Se você está vendo a gente pelo YouTube, nós estamos colocando na descrição aqui o link, é só você clicar. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, aí novotempo.com/escola bíblica. Essa revista vai chegar, demora um tempinho, mas coisa rápida também, e chega até a sua casa. E ó, vou abrir aqui o índice para você saber coisas que você vai aprender. A lição número 1 já começa falando sobre pecado. Então, caracterizando o que é isso, o que é pecado. E a lição número 2, o que é inferno.
existe muita confusão sobre o que é inferno e qual é o princípio bíblico de inferno. E tem muita gente que tá achando que é tudo pro futuro esses assuntos. Aham. E tomando decisões hoje e tem coisas que não são o futuro, hein? Não, e a pessoa tá achando que ela vai ser boazinha e ela não vai pra um lugar onde tem fogo, tem Satanás com um tridente lá, não tem esse... Mas tem muitas coisas que tem muita gente que tá achando que as coisas se definem por lugares. Uhum. Olha, você tem muito que saber aí. E essa revista vai te preparar para isso numa linguagem, inclusive, simples. Você que tem dificuldade, às vezes, por onde eu começo a estudar a Bíblia? Como é que eu faço? Essa revista Esperança vai te dar versículos, vai te contextualizar, vai poder trazer explicações mais profundas para que você conheça a Bíblia. A Bíblia é autoexplicativa, a Bíblia mesma se explica, mas esse é um instrumento, inclusive, para você começar a aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, novotempo.com/escola bíblica. E essa revista, inclusive, é a revista que você está apresentando nesse especial que a gente tem de Páscoa aí esse fim de semana, né? Sim, exatamente. Exatamente. Falo dela porque a gente tá falando de salvação. É. A semana vai chamar... Não é semana, é sexta, sábado e domingo. Exatamente. E se fosse você? É um especial de Páscoa e olha, é algo assim é difícil encontrar palavras, porque A gente tá vendo um pouco aqui, ó, enquanto você fala. e ela foi colocada, o projeto foi muito bem feito. E sabe que desde o começo, cada minuto, a elaboração, a preparação, todo mundo com o coração muito entregue, Uhum. todo mundo levando muito a sério esse momento. A Patrícia falou aqui um pouco do que ela viveu, e há algumas sensibilidades que um coração católico, necessariamente, ele tenha mais, né? Uhum. Então a gente vive num país de cultura católica e ela entregou para o país essa cultura de ter um pouco mais de sensibilidade na Páscoa. As pessoas abrem o coração um pouco mais porque esperam alguma coisa da Páscoa. E a gente, na Páscoa, vai navegar nessa sensibilidade e falar do que de fato a Páscoa é. Mas não é uma viagem isolada no tempo. Não é voltar para a Páscoa há 2000 anos e viver naquela Palestina do primeiro século como se fosse um evento que não tivesse nada a ver com a gente. Não estamos contando uma história, nós estamos nos encontrando na história. Porque a Bíblia é assim, ela é um palco onde todos nós desfilamos com outros nomes. Mas você está lá no colo de Jesus, você está lá sendo jogado nas pedras e alguém precisa te salvar dos seus acusadores. Nós estamos lá negando, nós estamos lá abraçando. A gente está lá, nós somos expostos nos personagens que estão lá. E se fosse você, é um tema que diz exatamente disso. Se fosse você, se você estivesse na multidão, aliás, você está na multidão. Qual é a postura que você toma? Porque é por isso que a Bíblia traz essas histórias. Olha, então, você que está assistindo a gente quando esse episódio está sendo lançado, realmente você aqui do presente, então é sexta-feira. Sim, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, amanhã. O famigerado amanhã. Então amanhã já tem aí, e você está acompanhando a programação da Novo Tempo, tá cheio de anúncio nas redes sociais, também na televisão, na rádio. Tem essa semana, tem esse final de semana especial falando sobre Páscoa que começa amanhã. Você que tá vendo a gente no futuro, já tá tudo no NT Play, tá tudo no YouTube. E se fosse você, procura. Se você tá assistindo isso num período de Páscoa ou não, vai falar muito ao seu coração. Muito, o tempo todo. A Páscoa é, em especial, o momento que o coração tá mais sensível. Uhum. Mas não há uma data para você parar de falar da morte de Jesus por você. Ela é o centro da história. A gente só tá aqui por causa disso. Muito bom. Que lindo. Por falar em coração sensível, Sim. tínhamos um aí quando estávamos ouvindo essa história. Então a Patrícia ali, muito angustiada, achando que estava vivendo uma crise de carreira. Sim. Porque pensando ali, poxa, tá começando isso, eu tenho muito para crescer e que caminho eu vou? E aí você ora. Era essa questão de crise, né? Não uma questão de estar passando por problemas ou as coisas estão dando errado, mas uma questão de crise pessoal no sentido, continuo isso ou faço outro projeto? Tô incomodada, não tô achando que é isso, né? Essa questão. E aí faço essa oração e me conecto com a Novo Tempo na mesma madrugada. E foi através da música. Caixa de música. Deus é um Deus de detalhes. Caixa de música, Glauce, aquela bonequinha. Um abraço pra Glauce, Um que eu abraço. morro de saudade de uma convivência. A Sim. Glauce, Glauce é incrível. Um beijo pra Glauce. E aquela bonequinha sentada ali na caixinha, né? De madeira. De madeira.
E ela me cativou, e os cantores que eu não conhecia os cantores, as cantoras, né, que Uhum. cantam aqui, né, na nossa igreja, na Igreja Adventista. Então, tudo aquilo me parou ali, encantou o meu coração, e o Senhor me prendeu, né, a atenção através da música, através da adoração na televisão, né, no canal Novo Tempo. E aí depois o Senhor foi me apresentando outras grades, né? Eu fui assistindo, eu fiquei realmente, sou fiel aqui, assisto os programas, acompanho vocês e acompanhava mesmo, continuo acompanhando. E o Wagner, né, o teu programa, o programa assim desses jovens, nossa, A que gente povo tava, lindo, meu a Deus. gente tava Foi tudo revendo. novo pra mim. A gente tava revendo a entrevista que você deu no Identidade comigo, É, quando logo que você veio e gravou o primeiro álbum e tal. E aí você falou que você assistiu o seu programa comigo. exatamente. Ó, Exatamente. 2013 isso. Sim, e fiquei assim, fiel, fã mesmo da TV Novo Tempo, de todos os programas, né, de todos vocês, os apresentadores. Não perdi, assim, eu só assistia Novo Tempo. Foi uma coisa fantástica mesmo. Chegou assim de sola no coração. Foi Avassalador, assim. avassalador. Eu não sei, será que o que aconteceu, tô aqui pensando, né, o que que fez E esse eu tenho momento... testemunhas, tá? Porque, ó, meu pai é testemunha, minha mãe é testemunha. Não é só história aí, sei. Não, minha mãe é testemunha, mãe, pai e irmão. Porque eu morava com eles Aham. ainda, né? Era solteira na época. Então, assim, só Novo Tempo na minha televisão. E o Senhor é uma coisa interessante, porque eu vejo, assim, que Deus, ele estava querendo me mostrar tudo dele. Porque a TV Novo Tempo, ela é completa, né? É. Ela trata de todos os assuntos, de todas as questões. Então era como se fosse assim uma aula mesmo sobre tudo, né? Então, Paty, Sobre um aí... cristianismo ali real, verdadeiro, né? Mas o que Conforme a você Bíblia. acha que de fato te trouxe esse preenchimento? Será que você estava vendo? Tô aqui filosofando, e Sim. aí você diz, Wagner, nada a ver. Mas assim, você estava pensando numa carreira, numa música, mas talvez não Sim. era uma coisa que você estava vendo um propósito muito profundo na música. Ah, com certeza. E quando você viu na Novo Tempo, né, esses cantores, esses grupos, esse pessoal se apresentando, você sentiu, poxa, é o universo que eu tô, mas aqui tem um propósito um pouco mais profundo. Rolou isso de eu quero isso pra mim? Hoje eu tenho essa consciência, Aham. mas tudo é muito de forma inconsciente, certo? Então eu não conseguia discernir e pensar, nossa, olha como tudo isso é bonito, é música, é arte, né? Só que existe um propósito. Então eu não conseguia ter essa consciência. Hoje eu tenho, Uhum. né? Mas era isso que estava com certeza encantando, preenchendo, porque era Você diferente. viu e o que te atraiu foi porque você gostou daquilo que viu. Foi assim, achei muito bonito, achei diferente, né? Esse povo, né? A igreja, tudo, achei tudo diferente. A forma como ensinam a palavra, né? Como isso é apresentado de uma forma muito, como que seria a palavra? Não é profissional, é muito profissional, né? Mas É eu acho que é muito didático. didático e verdadeiro, Uhum. né? Sério. Muito sério essa palavra, muito sério, sabe? É um estudo da palavra mesmo. Não é tipo tradição humana, né? Dogmas humanos, né? Uhum. Tradição cultural. Não, é a palavra de Deus e é apresentado assim por pessoas capazes, competentes, assim, inteligentes, preparadas, estudadas. Então tudo foi um universo assim incrível. Né, eu comecei não só então a conhecer novos artistas, cantores, ministros, né, do evangelho, mas pastores, homens, mulheres, apresentadores, todo mundo ali muito, muito sério, né, muita seriedade com as coisas de Deus. E foi diferente, foi muito diferente. Né, tudo muito profissional, de altíssima qualidade e seriedade. Né, e palavra mesmo, e Deus. Porque aí quando você busca ali no seu íntimo, deixa eu ver, deixa eu procurar aqui. Nossa, é verdade. Realmente tá escrito assim. Você começou a fazer esse movimento? Você assistia a Comecei televisão e e aí buscava. abria a Bíblia. E abri a Bíblia. E como que foi pra você o ponto de ali foi decisivo? Você Olha, perfeito. Não é do dia para a noite. Existe um deserto. Existe esse deserto. O deserto de Moisés, o deserto que Deus tem que te tirar daquele universo, daquele lugar que você vivia, para colocar você no deserto, e ali então começa a quebrar, né? Começa a renascer.
Eu não sei, mas recomeça. eu tô lembrando de uma letra de uma música aqui, É, hein? Tá vindo aqui um por negócio. Isso, é exatamente essa música. Às vezes é preciso uma montanha. E é preciso para a gente se colocar no centro da vontade de Deus. Eu cantei uma verdade tão grande da minha vida, Aham. que por isso que eu vejo que Deus derrama unção, um poder, e até hoje, né, tem grandes testemunhos através dessa música. Você não porque- tem como ir pra um lugar e não cantar essa música, Não né? tem, não tem, não. Virou só Na marca. verdade, eles só me levam pra essa música. Querida, pode cantar e vai embora. Só louvo o Senhor aqui cantando a montanha. Ó, e- você pode cantar o e que você segue quiser, sua mas você vida. cantar montanha, beleza, tá tudo certo. Sim. E então, assim, não teve. Foi um processo, Uhum. entende? Não foi, fez isso, aí virou, aconteceu. Não, foi um processo. Então, foi esse processo de acompanhar todos os programas, acompanhar vocês. E ali Deus ia plantando. Ia me criando, né? Renascendo. Sabe um filho? Que nós estávamos falando aqui antes de começar, né? Um filho que você tem que educar, que você tem que ensinar. Deus foi fazendo isso comigo. Através dos apresentadores, através dos pastores, através dos cantores. Então, foi plantando sementes. Então, eu vivi esse processo, né, de estudo. Fiquei uns 2 anos ali sozinha. Deus, meu quarto, né, minha Bíblia, vocês na televisão. E assim foi, uns 2 anos. Até que, na época, o Está Escrito era com o pastor Ivan Saraiva. Uhum. E ele sempre dizia, olha, digita aí, procura uma igreja.com, como é que é? Procure uma igreja.com.br. Procure uma igreja.com.br. E aí eu fiz isso. Encontre uma igreja. Encontre, Obrigado, desculpa. produção. Desculpa, gente. Ó, a gente dando No informação endereço errada errado. aqui pro povo. Não. Encontre Uma uma igreja. igreja. E eu fiz isso. Né? Depois de 2 anos acompanhando a Novo Tempo. Então, teve o processo. Sim. 2 anos. E acompanhando a Novo Tempo. E não entendia muito bem essa questão da música ainda. Olha só que coisa. Nesse processo de 2 anos, eu ainda trabalhava com algumas coisas seculares. Né? Enquanto eu acompanhava a TV. Tava gravando com o pessoal de Nashville. Pode falar? Pode, o pessoal tá fazendo uma... É que aqui a gente tá no meio do estúdio de vidro, e aí tem o pessoal que faz a visitação aqui. A gente tá recebendo pessoal internacional, inclusive, eu acho, ali. Pessoal... De onde que é o pessoal, Ailin? Porto Rico! Olá! Puerto Rico! Bem-vindos! Pois é. Você que tá em casa não tá vendo, mas a gente tá recebendo uma visita aqui Sim. no nosso aquário. Mas aí você tava falando que, então, continuou trabalhando com música. Continuei trabalhando com música, fazendo algumas coisas, né? Por exemplo, nesse meio tempo, enquanto eu estava acompanhando a Novo Tempo, eu trabalhei com o pessoal de Nashville, Uhum. que foi um projeto, e lancei ainda nesse meio tempo desses 2 anos um projeto de country music, que eu fiz com a galera da Shania Twain, do Alan Jackson, só que aí eu vejo que havia cuidados, né? Eu já estava, e nada de forma consciente, tudo porque o Senhor vai plantando e isso vai se tornando verdade. Então, eu já tinha cuidados, assim, em algumas escolhas de vestes, eu comecei a cuidar melhor desse repertório, de uma forma diferente. Porque você já não era mais a mesma, Era né? um novo Tem um coração que tá numa sintonia que tá... com Deus, com as querendo outra coisas de coisa, Deus, né? Eu estava em contato com as coisas do reino de Deus. Como que você fica perto de Deus? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu estava perto das coisas de Deus, de homens e mulheres de Deus ali consumindo isso. Era isso que meus olhos estavam, né, vendo na maior parte do tempo. Então, isso começou a refletir nesse projeto. Mas ainda fiz esse projeto secular. Não estava tendo um discernimento, assim, de que havia um chamado, de que Deus queria que eu usasse isso para honra e glória, né, do reino, da adoração. Aí, então, quando eu procuro a igreja, começa um novo processo. Mais outro processo. Só pra gente voltar um pouquinho que eu acho interessante, quando você gravou esse projeto, você já estava... Era um projeto, assim, que você mesmo usou a palavra secular, mas você já estava cortando algumas coisas ou acrescentando um tipo de conceito? Sim. Cortando convites para certos lugares. Apresentação, por exemplo. Não. Lá não vou, não. Fazer tal evento. Não, isso vamos negar. Esse evento não vamos fazer. Né? Então, assim, eu já estava selecionando lugares. Esse eu vou, esse eu não vou, sabe? E o critério não era ganho, perda, não era financeiro. Não. Era ser
se alinhava com o que você estava Com o desejando. que eu estava desejando, com o que eu estava aprendendo de Deus, com o E que eu o estava pessoal em consumindo. volta? Porque o pessoal em volta devia ter um pensamento assim, mas peraí, tá ficando doida? Nós estamos Ah, construindo com uma carreira certeza, aqui com ou certeza é não? sobre isso, tá ficando doida. Sabe aquela coisa que pra muitos é loucura, né? Aham. Uhum. Tá na palavra e então é realmente isso. Pra quem tá de fora, nossa, tá ficando doida, né? Negando isso Que aqui? loucura, tá negando isso, tão jovem, tudo dando certo, tudo pra crescer, tudo pra bombar, né? E fazendo isso, você atrapalha, né? Você atrapalha, tem que subir com força, né? Os degraus que vão ali aparecendo pra gente. E aí, então eu comecei a selecionar melhor o repertório, né? Como teve essas diferenças também, e de vestes também. Quando eu vou para a igreja, então ali eu já tô na comunidade física, né? Porque antes era virtual, televisão, vídeos, né? Era algo mais distante, não tinha essa comunidade física ali comigo, as pessoas me conhecendo, sabendo, né, que eu dessa história da Patrícia com o Novo Tempo. Então eu vou para a igreja física, que era pertinho da minha casa ainda. Encontrei uma igreja pertinho, fazendo essa questão do site aí, né? encontreumaigreja.com. E ali, então, o pastor me recebe, né? As pessoas ali, né? Fui muito bem recebida. Um beijo, um abraço, né, para o pessoal da Igreja Central de Araraquara, que foram eles que me Ah, foi lá em receberam. Araraquara. Que Aham. legal. Que é Souberam onde você receber. morava. Sim, o Souberam pastor receber muito Porto, bem. a família dele, nos receberam com muito amor, né, com muito carinho, com muita verdade. E aí, então, começa esse novo trabalhar de Deus na minha vida, porque aí eu estou frequentando, de fato, a igreja, né? Até a primeira vez que eu procurei a igreja, eu procurei, assim, um horário totalmente errado, né? Não conhecia os horários da igreja adventista. Acho que a gente foi no domingo, um horário que já tinha até acabado, né? A celebração do domingo, Uhum. da missa, do culto, né? Então, porque a gente foi no horário tipo de missa, né? E ali, eles nos ensinaram, não, ó, aqui é diferente, o horário é assim, assado. E aí logo eu comecei a frequentar um estudo bíblico que tinha toda sexta-feira à noite, lá, com o Paulo Forini, que dava esse estudo bíblico. Então eu comecei a frequentar um estudo bíblico ali físico, né, com as pessoas, fazer perguntas e tudo mais. E aí o pastor fez o convite, olha, vocês gostariam de estudar a palavra? Né? E outro processo. Porque aí ele ia entrar na minha casa. Só que quem tava na Novo Tempo. Era você, não sua Eu, Novo família. Tempo Vibes, Patrícia. Mas e Rosana, Caetano e Luíde? Não. Eles não estavam na mesma Eles estavam vibe. católicos. Entendeu? Ó, você vai, faz teu caminho, mas deixa a gente quietinho aqui. E aí eu ia ter que receber o pastor em casa. Entrou esse processo, né? Ai, pai, e aí? Vamos receber o pastor e tal. E às vezes, assim, no catolicismo, assim, do Brasil, tem um pouco de preconceito, né? Uhum. Até mesmo por conta de como algumas igrejas evangélicas se apresentam, alguns pastores se apresentam, infelizmente contribui para que haja algum preconceito para quem não conhece de fato, né? Uma igreja Uma séria. igreja séria, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente. E aí, então, ali veio esse desafio, e aí eu e meu pai, a gente é muito amigo, né? A gente é muito... Mas rolou, assim, um tempo tenso, difícil. Porque... Não. Você estuda a Bíblia lá, né? Não vamos misturar as coisas. Não vem trazer eles aqui pra dentro, não. Então foi um Então, processo, eles no começo, cara. quando você disse, eles não, Não, disseram não. não. Sou católico, você faz suas coisas, a gente apoia, Mas não traz pra cá. mas não traz pra cá. Aqui não, né? E até, gente, tem até um testemunho, porque quando houve o sim, tá bom, Patrícia, vai. Então vamos fazer. Pode trazer. E até então eu ia estudar sozinha. Pode combinar com o pastor, recebe o pastor aí, estuda e tal. Traz ele. No dia que a gente combinou com o pastor Porto, dele vir para minha casa, quando ele aperta a campainha, estoura, assim, algo que nunca havia acontecido na minha casa antes, o cano de onde passa a água pro filtro, sabe? Uhum, sim. Estourou e começou a inundar, assim, a cozinha. Começou a inundar a cozinha, começou a querer entrar água para a sala. Sabe aquelas coisas assim, aquelas dificuldades? Que é o espiritual, o físico não existe sem o espiritual e vice-versa. Certo? É sobre isso. E aí começou a inundar a água e tal. E o primeiro dia que o pastor foi lá para dar o estudo bíblico, na verdade, ele não conseguiu dar o estudo bíblico, porque ele teve que ficar
Ele entrou e ele falou, não, eu vou ajudar vocês, eu vou colocar a mão na massa. E ficamos ali todo mundo puxando água, secando a cozinha e tudo mais. E ali foi o primeiro dia de estudo bíblico do pastor Porto à minha casa. A gente secando toda a inundação, meu pai tentando parar a água, foi um caos. Mas aí depois deu tudo certo, né? E a gente E como continuou. foi a reação do seu pai vendo o pastor lá enxugando o chão? Ele achou legal, assim? Ou ele Ah, falou... com certeza, vê diferença, né? Vê diferença. Viu um porque- ser humano ali, Um ser né? humano, porque ele poderia falar, olha, gente, não deu certo, tudo bem, eu tenho outros compromissos, porque pastor tem muitos compromissos, né, pastor? Então eu vou embora, eu tenho minha família, eu tenho tantas coisas. E ele ficou ali, ele ajudou a secar, ele ficou naquela paciência, né, naquela mansidão de Jesus Cristo, ajudando e tudo. E ali ganhou o coração. É porque não foi alguém que foi para tirar, Sim. é alguém que foi para entregar. Ai, que É. lindo. É isso. E aí, então, ali com certeza encantou também. Você vê a males que vem para o bem, né? Uhum. Com certeza ali toca o coração do meu pai, da minha mãe, de ver esse ser humano que nos ajudou ali naquele caos, né? Naquele acidente que aconteceu, né? No percurso. E aí depois, então, quando o pastor volta a segunda vez para dar o estudo bíblico, todo mundo senta à mesa. Você só falou que ele vinha. E aí Ninguém- todo mundo participou do estudo Todo bíblico. mundo sentou à mesa. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Olha. E aí, pastor, então, vamos agora fazer uma oração, né? Que nós vamos abrir a palavra de Deus e todo mundo ali, né, fecha os olhos e ali começa o novo tempo pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão, né? Eles Uau. começaram a participar dos estudos bíblicos e continuaram? Continuaram, Que legal. todos, né? Os três, Assistiram, acompanharam o primeiro e foram todos juntos. todos juntos. Todos os estudos, todos juntos. Patrícia, olha, que bonito, né? Ali foram minhas primeiras ovelhas, né? Do É, com pastor. certeza. E eu também ali, né, junto, trazendo Você foi um eles. instrumento do Espírito Santo ali para sua família, né? Deus poderia alcançá-los de outra maneira, mas foi através de você, né, que eles foram alcançados. Deus não tinha um plano que foi acrescentando elementos no plano. Deus não faz isso. Sim, O plano já era para eles. que lindo, né? E é Muito. interessante que nos planos de Deus, nós não necessariamente precisamos de uma aceitação para que ele aconteça. Por exemplo, você tem Balaão dentro do plano de Deus. E Balaão não está afim, Aham. não está no plano. Então, o plano de Deus e a nossa conversão, eles não são codependentes. Deus tinha um plano para a salvação da sua família. E no dia que você assistiu, ele começou a colocar o plano em curso porque ele queria salvar todo mundo. Amém. Não é? Não é assim, de Sim. repente, olha, eles estão interessados, vou botar eles no plano. É, Não, amém vocês também. Não. Inclusive, uma coisa interessante disso é, você está lá, estoura o cano de água. A gente pode pensar aí, Satanás não está tentando atrapalhar. Que a gente tem que ser muito cauteloso com isso. É, porque, né? Porque a gente fica dando crédito para Satanás. Nem tudo é Satanás que faz. Uhum. E até mesmo porque aquele ato fez com que o meu pai, a minha mãe se encantassem ali Tudo por plano aquele ser divino. humano. Então a gente vê a mão de Deus. A mão de Deus, tudo plano divino. Na hora a gente Tem toda a jamais razão. consegue entender, Faz né? todo sentido. Não tem essa consciência no Fala, momento. poxa, tô aqui pra fazer um estudo Ai, bíblico. dando tudo Aí- errado. E a nossa E foi algo que fez dar função certo. não é entender. É. Sim. A gente quer entender tudo, né? Quem falou que Não você é? quer Sim, entender? principalmente essa geração, né? A gente É, quer a gente eu quer digo- entender entender tudo. tudo. Na parte do projeto, a nossa parte não é ser projetista, nem ser avaliador do projeto. Nossa parte não é dar nota ao projeto. Nossa parte é se render ao projeto. Uhum. E tá ali e fala, senhor, não tô entendendo nada. Eu falo, então tá certo mesmo, porque quem fez o plano foi um gênio. É normal que você não entenda nada. Se rende, né? Verdade, se rende. Você se rende ao plano. E nessa história, assim, de pessoas aceitando essa verdade que chegou ali de uma forma muito forte, muito profunda, eu tô pensando aqui, inclusive na semana que a gente... Eu tô falando toda hora semana, mas é fim de semana. Que a gente vai ter de Páscoa, porque você vai falar de algumas histórias que tratam disso também, né? Pessoas lá que estão na Bíblia e tiveram um encontro com esse momento da crucifixão e ressurreição de Jesus. Jesus poderia, a história da redenção, ela poderia ser de outra forma se ela tivesse sido pensada por um roteirista normal. Nossa. Assim Por como o caso da Patrícia, né? Por exemplo, Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado. Aham. Mas ele precisava ter vindo para pagar o preço do nosso pecado? Não, ele optou morrer na nossa frente. Alguém podia ter mandado um anjo e dito pra gente, olha, no céu, Jesus acabou de morrer por você. Acredite. E voltado, não, ele veio morrer por nós, porque nesse
processo de pagar o preço de fazer justiça, há um processo de conquista. Se ele paga o preço, mas meu coração não é conquistado, o preço é pago em vão, porque eu preciso ser conquistado para ele. É por isso que ele fala, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então você vê, desde a manjedoura até o momento que ele ascende, ele vai conquistando corações. Sim. E vai lá, ele vai trazendo vontades. Quando o maior bem que você entrega para uma pessoa é a sua vontade. Então Jesus fala assim, eu paguei o preço, mas eu preciso da sua vontade, e essa vontade é conquistada. Então você olha Jesus lutando pela vontade de Pilatos. São muitos, ninguém ocupa tantos versículos numa batalha como Jesus e Pilatos. Ou seja, Pilatos, eu quero você. Eu não vou entregar você. E tá indo até que Pilatos toma uma decisão final. Jesus luta pelo coração de Judas. Fala, Judas, eu quero você. E vai. E tem uma hora que eu acho muito interessante, que das histórias de Jesus com os discípulos, é que as coisas simplesmente não fazem sentido. E Jesus está confiante que depois da cruz elas vão fazer. Então a cruz é uma peça que encaixa todas as outras. Uhum. Então Jesus está conversando com Nicodemos sai dali, ele foi dali com uma dúvida e saiu com uma gigantesca. Na cruz, Nicodemos bate o olho e fala, agora fechou, faz sentido. A gente costuma dizer que olhando para a cruz a gente entende o amor. Não é bem assim, aí que você não entende mesmo. Mas as outras coisas você entende. Aham. Você precisa desse elemento. Ontem eu disse, e termino com essa frase, essa parte, que o relacionamento, ele funciona com regras. Uhum. Nós precisamos de regras, senão ninguém quer se relacionar. Pra tudo. Para tudo. Mas um relacionamento não nasce com regras. Uhum. Ele nasce com amor. Então, eu preciso desse amor para ter um relacionamento. Eu preciso ser perdoado antes. Então, ele me atrai e diz, agora dá pra gente ir. Mas você não vai se relacionar comigo como um devedor. Você se relaciona comigo como duas pessoas que se amam. Não há dívida entre nós. Pode ficar tranquilo. E também você não está conquistando nada. É um amor. Ah, eu estou contigo, Senhor, porque eu quero ir para o céu. Não se preocupe com isso. O céu não é problema seu. O céu é problema meu. Mas eu sou pecador e tenho a dívida com você também. Não se preocupe com isso, está pago. Você tem que se preocupar em que eu te amo e você me ama. Assim que se dá o nosso relacionamento. Muito bom. E olha, e se fosse você, que é esse final de semana especial aí sobre a Páscoa, ele é às 8h30 da noite. Então amanhã, sexta-feira, 8h30 da noite, no sábado, 8h30 da noite, no domingo, 8h30 da noite. Deve ter alguns horários de reprise também. E na segunda, fé para hoje, 10h30 da noite. Tá lá. E aí, 1h30 da tarde... Na terça-feira tem reprise a 1h. Não, mas tem também o... Eu tô falando do Entre Família, não é 1h30 da Entre tarde? família, 2h30. Ah, 2h30. 2h30. Faz tempo que você não vai lá. Faz Precisa tempo, eu tô voltar lá. precisando dar uma visita. Mas é isso, tá? E se fosse você, esse final de semana bem especial. Mas, Patrícia, e aí, quando que você linka? Desde o começo, assim, de que Sim. você começou esse processo de, bom, eu preciso aprender mais, preciso estudar mais, você conectou, poxa, essa carreira que eu estava tentando desenvolver pode ser um ministério da música na minha vida. Demorou um tempinho. Demorou. A mais. Um processo longo, assim, de alguns anos, né? Desde quando eu conhecia Novo Tempo até eu ter esse entendimento, né? Um chamado e eu vou usar para adoração. Então teve esse momento de estar só com a TV, depois esse momento com a igreja física na minha cidade, momento do estudo bíblico. Aí eu fui para o Newbold College em Londres, faculdade adventista. Não tinha batizado ainda. Finalizei o estudo e fui para lá. Porque uma das minhas músicas do projeto de country music era Share the Love, que é a minha faixa em inglês, né, do projeto que eu lancei aqui com a Novo Tempo. E essa faixa estava entre as músicas mais tocadas do Reino Unido, que era do projeto da country music, né, que eu fiz em Nashville. Então lançamos nas rádios lá, porque então eu entrei nesse universo internacional. Então olha só, antes do estudo, né, antes do estudo bíblico, lancei, aí ficou entre as mais tocadas, tive o estudo bíblico, eu falei, cara, então eu preciso ir para Londres, mas eu quero ir para Londres com Deus, sabe essa coisa? Uhum. Porque eu vou dar entrevistas em rádio lá, a música está entre as músicas mais tocadas do Reino Unido, eu quero mexer algumas coisas nesse sentido, falar com algumas gravadoras, mas eu quero ir com Deus, sabe assim? Então aí eu vou para a faculdade adventista, lá em Londres.
E o pastor me faz a carta de recomendação, tudo certinho. O Aham. pastor devia estar com o coração na mão, hoje eu entendo. Ele, ai, meu Deus. Ai, minha filha, batiza, minha O filha. que vai acontecer com arrumando. essa ovelha lá? E ele devia estar com o coração na mão, porque ele falava, não, mas não é legal postergar, vamos fazer, né? Vamos batizar, vamos marcar o batismo de vocês. E aí, nisso, eu vou pra lá. Aí, depois, eu participo do Bíblia Fácil, né, no Você período participou. que o pastor Porto também que entrou em contato. O pastor Porto foi Foi te colocando. olha, um homem, um pastor, um homem de Deus na minha vida mesmo. E ele que faz esse contato, né, com a Novo Tempo. Olha, tem uma cantora aqui na cidade e tal. Uhum. E eles me convidam e eu faço Bíblia Fácil com o Arilton. Uhum. E aí vivo toda essa história. Vou pra Londres. E aí, então, ali foi o divisor de águas, assim. Onde... Não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde ir. E eu entendi assim, porque quando eu tava vivendo também esse período, meu pai me avisa, né, que eu recebi um convite para participar da formatura dos militares. Um convite da Patrícia Romania, a cantora, né, secular e tudo mais, porque até então não tinha um projeto meu gospel, que as pessoas Uhum. conheciam, era aquele projeto. Nossa, Patrícia, você foi convidada para participar da formatura dos militares de São Paulo. Isso é um convite de honra. Eles querem o teu show, eles querem que você faça, né, o show. E nisso, o meu pai, que também já tinha tido estudo bíblico, ele se sentiu honrado, né? A gente não estava entendendo muito bem. A gente tem que fazer, seria assim algo muito bom para a prosperidade, né? Pensando também, né, no ganho, e seria muito interessante para a carreira, né, estar ali e tudo mais. Mas ali realmente foi o checkmate, né? Foi o divisor de águas. Primeiro que eu estava decidida que eu voltaria para o Brasil e iria batizar. Uhum. Então eu mando a mensagem para o pastor Porto e falo, pode marcar meu batismo. Eu chego no Brasil dia 16 de dezembro, pode agendar meu batismo para o dia 18. Eu vou me batizar, né? Então, primeiro que eu já estava decidida a isso. E segundo, que em oração com o Senhor, ali o Senhor foi muito claro comigo. Quando eu fiquei refletindo no meu silêncio, pensando como que o meu show teria que ser para que fosse assim incrível nessa formatura. O que eu teria que cantar, como eu teria que me vestir, o que eu teria que fazer para ser incrível. Sabe aquela coisa que a pessoa vai embora e fala, nossa, assisti um show, não fazia mais sentido com nada do novo coração que o Senhor tinha me dado. Uhum. Eu já tinha tirado isso. Não fazia sentido. Você vê, não é uma fala de julgamento. Não estamos julgando quem ainda está ali, quem pensa diferente, quem não sentiu isso. É uma fala que tudo que eu vivi com Deus ao longo desses anos, que o Senhor me mostrou da palavra, que o Senhor trouxe homens e mulheres para me ensinar, tudo, o Senhor me deu um coração novo. Você começa a operar em outra frequência, né? É. Outra frequência. Então aquilo não fazia O mais sentido pra propósito mim. é outro. Mais uma vez, estou trazendo essa palavra aqui. Né? É outro. Propósito, Wagner, propósito. E é lindo, sabe, a gente poder utilizar dos nossos dons e talentos Uhum. nesse propósito, né, de estar levando o reino de Deus, de estar vivendo esse relacionamento de amor com Deus, né? Você usa uma palavra que é interessante, muita gente usa, que é a palavra secular. E para fins didáticos, nossa mente acomoda o secular. Porque daí a gente bota 3 quadradinhos e consegue navegar entre eles, porque o resto é muito abstrato, né? Então você tem o sagrado, o profano, a gente cria um secular porque é bom didaticamente. Mas o que acontece é que quando você se entrega para Deus, o secular simplesmente desaparece. Uhum. Porque você está vendo o que faz parte do seu propósito e tudo que não faz parte do propósito, ele entra para outro campo, não tem um campo intermediário. Não tem intermediário. Ele Não desaparece. faz sentido, né? Porque aí você percebeu que aquilo que era chamado de secular, na verdade, é profano. Uhum. Porque você não deseja, você não quer, você não faz parte do seu caminho, né? E não é nem marginal, não é uma faixa da direita que está indo para a mesma direção. É uma saída, né? Aí você olha e fala, não quero, é muito... Isso é demais, né? Porque é um milagre que está acontecendo de dentro, ninguém viu, Ninguém viu. mas as suas atitudes vão começar... transborda, né? Transbordar isso. E aí, você não cantou nessa formatura? Não. Aí negamos e foi assim definitivo. Aham. Não utilizo mais da música para Você estas não finalidades. quis o contrato? Não. Aí também rompi, né, ao longo de todo esse processo, o contrato internacional. E ali, então, definitivamente, não utilizaria mais a música para essa finalidade. Só que eu não atrelei assim, então agora eu vou cantar gospel.
Vou cantar músicas cristãs, porque não era isso. Será que é isso que o Senhor quer de mim? Eu comecei a viver esse Não relacionamento de foi amor com Deus. automático. Eu comecei a viver um relacionamento de que, Senhor, eu quero saber a sua vontade, né? Será que é isso? Eu continuo na música? Eu vou fazer arte, então, para o reino de Deus? Ou não? Eu vou mudar totalmente a minha profissão? O que eu vou fazer, né? Os meus ofícios aqui, né? Na terra, vou trabalhar na empresa da minha família. O que o Senhor quer? Então, não foi assim, neguei a música secular, né? Neguei as propostas, neguei o contrato. Nesse meio tempo também, participação para convites para participar do The Voice, né? Porque a gente estava no meio, né, de Uhum. todo mundo. Então, para participar do The Voice, para poder avançar lá, para poder ser finalista lá, né? Porque tudo tem que ter esses contatos ali, né, no meio. Então, tudo foi negando e eu não pensei, então agora eu vou fazer um CD cristão, né? Uma coisa assim. Não, também não foi esse momento. Teve esse processo. E aí eu disse assim para Deus, que eu falei pro Stefano, né? O nosso querido Stefano, eu falei para ele ontem. Eu queria que fosse do Senhor para mim. E não que fosse mais um projeto dos homens, ou que fosse um projeto assim, do meu coração só, né? Eu quero, Senhor, qual é a tua vontade, né? E aí eu entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, eu não vou ligar, não vou fazer contato, não vou fazer nada, não vou oferecer, não vou propor, eu vou orar a Deus. E o Senhor vai mostrar para mim com clareza o que eu tenho que fazer nessa relação nesse quesito de música, né? Nesse quesito assim, o que Patrícia fará agora com toda a música que estudei, com tudo que aprendi, com tudo que sei e sou, né, dentro desse universo, que era tudo que Uhum. eu fazia, que eu estudava desde menina. Aí então, depois do Bíblia Fácil, eu canto a música ali. O Arilton, ele foi de uma sensibilidade fantástica também, né? Porque eu estava de calça ali, era um programa que as cantoras tinham que cantar de saia, tem todos uns detalhes assim, Uhum. né? Que a gente, Tem os protocolos todo lugar tem editoriais. protocolos e precisam ser respeitados. Então, eu estava de calça, eu não era batizada ainda, porque lembra que eu marquei meu batismo depois da Uhum. faculdade de Londres. Então, ali ele me chama. Ele fala, eu quero que você, depois da pregação, que você faça música, né? Que são as músicas de apelo que acontecem após a pregação, né? Do Bíblia Uhum. Fácil. Você vai fazer uma música. Que música? Você tem alguma música? Você conhece alguma música? Mas eu não conhecia nenhuma música, só que eu tinha Share the Love, Uhum. que foi a música que despontou, só que ela é uma música que fala de Jesus. Uhum. Uma música que fala do amor de Jesus, né? Ela é uma música gospel, uma música cristã. Eu falei, olha, eu tenho Share the Love. Aí eles escutaram a música Share the Love, ele falou, então você vai cantar no programa. Então ali ele já ele teve uma sensibilidade incrível, né? De ouvir a voz do Espírito Santo, de me colocar ali. E aí o Alessandro Toches, que era diretor da gravadora Novo Tempo, me viu. Eles oraram e sentiram, né, esse propósito, esse chamado. E eles me chamaram aqui. Oramos antes. E eles disseram, olha, é da parte do Senhor, a gente sente isso em oração, né? Esse chamado para que você venha e faça um projeto para adorar a Deus e o reino de Deus. E assim foi. Que eu E falei, estamos aí há 8 anos. Senhor, entendi. Entendi o que eu tenho que fazer com toda a música que o Senhor colocou em mim, com tudo que o Senhor me permitiu estudar e ser nesse universo. Entendeu? Ali eu entendi. Graça dupla, né? Porque você poderia não estar cantando. Poderia ter tirado a música da sua vida. Né? Quando você entregou a música pra ele, ele devolveu pra você. Que lindo. É verdade. Ele Olha embalou e devolveu. Porque... como a gente continua entendendo, É. compreendendo, né? O Senhor vai... Porque a música aí entrou num propósito que era muito alinhado, né? Eu acho legal, não tô dizendo que se aconteceu de outro jeito, não foi sincero com outra pessoa. Sim. Mas não foi uma barganha, não foi assim, ó, Senhor, eu tô abandonando a minha carreira Mas aqui. então eu vou fazer... Não. Isso. Você teve Não o seu teve isso. tempo de elaboração, você teve o seu tempo de fato, resolver a sua vida deserto. com Deus. De deserto mesmo. É, E não foi trocar de público. Trocar de coração. Porque isso fica bem claro. Eu acho que isso é uma questão muito importante para ser ressaltada 1000 vezes. Ele chamou e você falou, vou. Não, eu vou se cantar. Não tem teve isso. si, porque o sacrifício queima inteiro. Isso é uma coisa importante para a gente entender, né? O mundo de Deus, ele é um altar, ele não é um balcão.
O mundo por aí, ele só coloca balcão. Então, no balcão, você entrega uma coisa para pegar outra. E você vai lá e tem muita gente que hoje a religiosidade predominante é a do balcão. Venho com uma coisa, eu volto mais feliz, eu volto com a minha família inteira, eu volto próspero, eu volto com... E o evangelho da felicidade, ele é tão nojento e nefasto quanto o da prosperidade. Porque no final das contas, quem quer prosperidade quer felicidade no final. O evangelho da felicidade, ele encurta o caminho, mas ele entrega para o pecador o que ele já queria. Uhum. Agora Deus fala assim, não, você não vai fazer nada disso. Eu quero você. Aí você fala pra ele, eu também quero você. Fala, então tá bom. Aí você tem Aí você tem tudo. Isso é a parte mais linda da história, né? Uhum. E é bonito também que Deus nos chama todos, absolutamente, para viver por Ele. E nem todos têm condição de viver por Ele fazendo somente o que é aquilo que impacta do reino nesse sentido. Então, por exemplo, algumas pessoas elas vão cantar, mas elas não vão viver de música. Algumas vão pregar, mas não vão viver de pregar. Nós fazemos parte de um grupo em que Deus fala assim, eu quero você, e você vai ter o privilégio de exclusivamente fazer o que as pessoas desejam fazer, mas fazem uma parte da vida. Uhum. A outra, elas vão servir também, mas a estratégia de Deus para elas é diferente. Então isso é bom porque algumas pessoas estão pensando agora, e alguém está costurando e fala assim, eu não trabalho para Deus. Trabalha sim, nessa costura. É que Deus quer que o seu sustento seja de uma forma diferente. Uhum. Mas a entrega é a mesma. Uhum. Pra gente ir, porque inclusive o pastor Aleixo tem um horário ali no Exatamente. estúdio, Falando de sabemos, né? exclusividade, Falando né? de exclusividade, a televisão tá chamando ele ali. Sim. Mas, Paty, a gente ama muito as suas músicas, eu acho que você realmente coloca o teu coração, a gente sente a tua alma ali na interpretação. E Montanha é realmente o ápice disso, Sim. né? Como é que você chegou nessa música? Foi uma música que veio mais assim, alguém te mostrou, tal, ou realmente, né, tem toda essa história que a letra traz? Sabe quando eu conheci essa música? No tempo que eu tava na faculdade adventista em Londres, Uhum. No New Boat. no Newbold College. Foi aí que eu encontrei Sometimes It Take a Mountain, que era a minha história, que é o que eu tava vivendo, né? Às vezes é preciso uma montanha, um mar agitado, um deserto. Esse foi o meu deserto, os meus mares agitados, as minhas montanhas, para que eu pudesse, então, encontrar a vontade de Deus para minha vida, Uhum. né? Para que eu pudesse, então, estar no centro da vontade do meu Deus. Né? Um deserto para que eu pudesse ter um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Esse deserto para que eu pudesse... Foi um tempo para eu entregar tudo para o Senhor, né? E eu fico pensando, né, quando eu vejo um cantor que tem que executar essa música tantas vezes na vida, Uhum. né? Vamos fazer uma conta. Quantas vezes você já cantou essa música na vida? Nossa, Não é tem verdade, como fazer, não né? tem como fazer. A letra ainda te toca? Como é cantar essa música tantas vezes? Não vira uma coisa automática? Não acredito. Ah, que bom que você falou isso. Não. Eu sinto, assim, a verdade, o poder de Deus, sabe? Aham. Toda vez. É sobrenatural. Não É, tem e- explicação. E porque eu posso estar viajando aqui, porque eu não sou cantor, é porque é sempre a primeira vez. É. Porque você não é mais a pessoa que cantou ontem. Da última vez, né? É verdade. E nem mais a pessoa quando escreveu, Não é. quando eu trouxe, né, pra nossa língua, quando eu trouxe aqui pro Brasil, eu falei, nossa senhora, a primeira música tem que ser essa música, né? Tem que começar com essa música, né? Que fez parte, foi a trilha sonora do meu processo. Aham. Essa é a definição de clássico. É, Clássico não envelhece. Clássico não envelhece. Morre. Clássico é uma suculenta. Ele é o rei da metáfora, né? Não, Eu adoro, Ele muito bom, quer, ele muito não bom. morre. Ele se alimenta ali, ó. Se alimenta do seu próprio desejo de viver. Sim. É lindo. Muito lindo ouvir a sua história mais uma vez, Patrícia. Muito inspirador. Acho que, mesmo que a gente não tenha que tomar uma decisão agora, mesmo que você já é uma pessoa cristã, você não tem que tomar uma decisão de uma mudança completa de vida como a Patrícia, mas a gente tem que decidir trilhar esse caminho todos os dias. de né? relacionamento com Deus, né? Entregar nossa vida todos os dias nas mãos de Deus e saber que Ele é o nosso Senhor e que a palavra dele é o nosso guia
Então, E as coisas continuam, né? A gente tá sim, numa eterna construção, né? Não é que vai alcançar a perfeição e aquele momento e claro. nada mais precisa ser construído, nada mais precisa ser, né? É uma eterna construção, né? Dentro desse relacionamento sincero com Deus. O alvo é Cristo. É, o alvo é Se Cristo. ele é o alvo, ele nunca vai ser alcançado. Ao mesmo tempo que você não Uhum. começa você nem começa a jornada se ele não te alcançar. Sim, Então, esse aperfeiçoamento é eterno. Você nunca vai estar igual ao ponto que você deseja e sempre vai estar diferente do que você já foi. exatamente. Muito bom. Muito obrigado por Muito ter obrigada vindo. de coração. Que Obrigado. momento maravilhoso com Ó, e vocês. tem Aqueceu o presentinho coração. pra Presente você. de Deus pra mim. Tem um presente de Deus e tem um presentinho materializado nosso aí também, ó. Maravilhoso! Pra você voltar na viagem com o Stefano aí, fazendo as Ai, suas que anotações, um lindo, lanchinho. obrigada. Que lindo. A gente tem que mostrar, né? Minha mãe fala, ó, sempre que ganha um presente, tem que Mostra. mostrar os presentes, reconectando com Deus. Que lindo, Magno. Tudo a ver com o que a gente conversou. Muito Tem uma obrigada. canequinha do NT Play pra você acompanhar todas as nossas produções. Sim. Inclusive vai ter o E o especial de lanchinho. Páscoa lá. Inclusive, se fosse você amanhã às 8h30 da noite Muito e você obrigada. do futuro, procura lá no NT Play. Se fosse você, vai estar incrível com o pastor Robson Aleixo. Muito obrigada, querido. Obrigado, pastor Obrigada, Robson, Wagner. mais uma vez, viu? Me chame sempre. Sempre. Você, essa cadeira aqui podia ter seu nome. Nossa, Ó. sério? O meu nome Podia. na Blue Chair. Na Blue Blue Chair. Chair. Né? Ia ser demais, ia ser demais. Sim. Obrigado a você que ficou Obrigada. com a gente até agora. Coloca aí nos comentários o que você achou do nosso episódio de hoje, essa história linda de conversão da Patrícia. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.